Não, eu não li o livro, porque ele ainda não está acessível, né? Aí nas livrarias. Eu li as reportagens e conheço o autor de outros livros. Esse Hugo Studart, tanto o primeiro livro dele como esse, eu tenho a impressão que ele escreve assim: o que os militares querem. Como não dá para elogiar, porque é impossível elogiar o massacre que foi feito lá e aqui, né? Porque o que o exército e as polícias fizeram não dá para elogiar. Então ele busca difamar os opositores para igualar por baixo, né? Então é um livro que prima pela difamação das pessoas. E, por exemplo, esse negócio de dizer que os mortos estão vivos, isso é um absurdo, porque eles não dão nenhum dado para a gente de que estão vivos. E aí tem algumas mentiras nessa história. No caso do Tobias, que ele diz que é um dos vivos, e que por isso a mãe dele não requereu a comissão. Isso é falso, está aqui nos documentos da Comissão Especial da Verdade, o requerimento da mãe com a documentação. Inclusive ela pede a localização dos restos mortais e o esclarecimento sobre as condições de sua prisão e morte. Olha, eu leio o seguinte, que aquilo é uma forma de descrever um estupro, porque uma prisioneira condenada à morte não vai se apaixonar e beijar o seu assassino. Então eu leio aquilo como estupro. É o que eu te disse, ele não pode enaltecer os militares, então ele difama os opositores, porque aquilo ali nem história da caronchinha né? Não dá para acreditar naquilo. É o que ele pode fazer, né, para humanizar, apesar de que a tortura é humana, de humanizar esses militares que agiram como monstros. Que, aliás, o título do livro dele, Lobisomens, são esses. Primeiro o seguinte, eu acho assim, um militar que tem a incumbência de matar alguém, que eu acho terrível, mas se na organização deles isso é permitido, eu acho que não está em condições de pensar em fazer amor. Ele está ali cumprindo uma tarefa que, a meu ver, é bastante pesada. E a pessoa que está condenada à morte, menos ainda, né? Agora, estupro, eles faziam. Estuprar as vítimas, isto eles faziam. São várias mulheres que denunciam. Ali, o que eu li no texto foi um estupro. E o que me chocou foi um estupro com uma mulher que tinha uma criança de 3 meses no colo. Certo? O que essa criança estava fazendo ali? Então, para mim, o que ele quis romantizar aumentou o terror, porque então havia uma criança de 3 meses nos presídios do Exército. E disso eu tenho certeza que havia, porque o meu ficou lá no Hospital do Exército, né? 1 mês, mas ficou. 1 mês e pouco, mas ficou. No lançamento do livro, na Noite dos Autógrafos, diz que ele falou que é a tal criança que os familiares do pai encontraram, não sei como, encontraram e fizeram DNA e confirmou a paternidade. O que a gente tem que fazer é exigir à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos que faça o DNA da família da Áurea e compare. Eu jamais me relacionaria, acho que nem por engano, com um torturador, tá certo?
E, por exemplo, não teve, tirando esse Paulo Vinesse, que era do meu destacamento, que os destacamentos eram estanques, não teve ninguém que tenha entrado depois de começar a guerrilha, pelo menos no período que eu estava, e não teve infiltração, são todos desaparecidos. Eu acho o seguinte, que ele diz que esse indivíduo, no outro livro dele, ele diz que foi um dos caras que me levaram para Belo Horizonte e que nos comentários aí de blogs diz que é para a casa dos meus pais. Não foi para a casa dos meus pais. Realmente 3 militares me levaram para Belo Horizonte. Então esse pode ser um dos 3, que eu não sei qual deles, certo? E me deixaram lá. E depois eu só vi um deles em dezembro de 73, quando levaram para casa da minha tia, não dos meus pais. No Natal de 73 que eu fui visitar essa tia, e um deles apareceu lá com umas fotos, e depois que eu liguei os fatos, eles tinham matado o André Grabois. Agora, é muito chato, sabe? Você tá um escritorzinho que não sei que tipo de pesquisa que ele faz, ou que tipo de arquivo, porque pode ser que ele tenha acesso a arquivos militares que a sociedade brasileira não tem, né? Mas não cita documentos, não tem comprovação de nada e fica difamando as pessoas. Isso é muito ruim, né? É lamentável. Ele quer fazer uma defesa dos militares de uma coisa que é indefensável. E eu entendo que ele tem essa preocupação por causa do próprio pai dele, que é um coronel da aeronáutica, e envolvido com a repressão. Inclusive no próprio blog dele, sei lá, ele diz que entrou para essas atividades militares pelo Penido Bournier, que era o matador lá no Rio, né? E a história dele começa assim, que ele conta, em 64, com um golpe. Então ele está aí defendendo interesse próprio. Navarro, tá certo que ele diz que é filho de é sobrinho de um almirante, é uma família de militares da Marinha. A mãe dele não pediu indenização, mas ela pediu que esclarecessem a prisão, onde ele está, etc. Porque algumas mães têm uma esperança muito grande que os filhos estejam vivos. Então eu conheço mães que nunca saíram das suas casas, porque senão os filhos iam se perder delas. Tem 1000 histórias, não muda o número do telefone, tem 1000 histórias. Ele se justifica falando de uma história do Carrefour, que ele trabalhava para uma, né? E que a mãe dele, na época, porque essa matéria, esse assunto, ele já ventilou em outras épocas, pela imprensa. E a mãe dele, a mãe do Hélio Navarro, colocou o seguinte, que ele herdou um terreno da avó. Já depois, já mais recente, acho que 89, 90, sei lá. E como ele era desaparecido, a mãe sempre fez a declaração de imposto de renda dele para que ele herdasse isso, tá certo? E isso foi arrendado para o Carrefour e mensalmente ela recebe, sei lá, mensalmente, né, e coloca numa conta dele, sei lá. Bom, essa é a versão que eu tenho da mãe. E não tem por que duvidar da mãe, porque eu entendo que essa coisa de mãe é muito forte, de achar que o filho está vivo, ela acha que ele está desmemoriado por aí. Isso que eu sei do Hélio Navarro. A Maria Célia, ela vivia com o João Carlos Vinesse,
que na época lá no Araguaia era conhecido como Paulo Paquetá. Ele fugiu da guerrilha e, estranhamente, logo que ele saiu, foram mortos os 4 em outubro de 73, né? Ele saiu em começo de outubro de 73 e foram mortos 4 guerrilheiros do destacamento dele. E esse cara é vivo e tá aí. Ele, inclusive, o pai da Maria Célia entrou com uma ação contra ele nos anos meados de 80, por aí, para saber informação da Maria Célia. Então, esse cara nunca foi preso. Aliás, ele disse que foi preso, mas enganou o exército, que é uma coisa um pouco estranha, né? Não, eu não conheci, mas a família dela entrou com requerimento pedindo indenização. É o que estava com ele Navarro quando eles foram presos. Eu sei que a irmã dele entrou com uma ação contra o Hugo Studart, porque na época que ele fez a matéria, ele falou de 2 que estariam vivos, que era o Luiz René e o Hélio Navarro. Esse eu conheci. Não sei te dizer, o que a gente tem, que a gente conseguiu, foi uma foto dele com os militares. Mas a gente sabe que alguns deles andaram com os militares e foram guias, mas que foram mortos depois. Então, aquele pessoal que é preso e que entrega um local e tal. Tem essa foto, que eu acho que é ele, sabe? Mas é uma foto pequena que apareceu lá no Araguaia e que pode ser foto que os militares fizeram. É esse que a mãe dele, que ele fala que nem entrou, que a mãe dele sabia que ele estaria vivo, que nem entrou com o pedido. Está aqui o pedido dele na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. E tem mais uma mentira que ele contou. Não, tem uma dessas reportagens aí, diz que a mulher do General Bandeira me deu um enxovalzinho pro meu filho, né? Isso aí é mentira. Quem deu uma roupinha para o meu filho com um cartãozinho, que infelizmente eu guardei, porque eu não guardei, que eu devia ter guardado, foi a mulher do Orlando Geisel. E veio o Tenente Moraes, que trouxe dizendo que era dela. E tinha um cartãozinho com um nome de mulher que eu nem me lembro qual era, porque eu fiz dessa gente eu não quero nada. E rasguei o cartãozinho e fiz, mas a roupa eu quero, porque meu filho vivia enrolado em compressa de hospital. Essa roupinha eu pego, o cartãozinho não quero, quero que vá para o inferno. E eu devia ter guardado, né?